Você já se olhou no espelho e sentiu que algo está diferente, mas não soube explicar exatamente o quê? Talvez não seja só o corpo, os cabelos brancos ou as marcas no rosto. Talvez o que mudou mesmo esteja mais fundo, em um lugar que nem sempre a gente acessa com facilidade. A verdade é que, depois dos 60, muita coisa muda dentro da gente, mas nem sempre a gente percebe ou aceita logo de cara. Pode ser que você esteja mais sensível ou que as emoções venham com mais força. Pode ser que o ritmo do seu dia esteja diferente. Você acorda mais devagar, pensa mais antes de agir, sente as coisas com mais profundidade. Isso, ao contrário do que dizem por aí, não é um sinal de fraqueza. É maturidade. É vida se transformando em algo novo. É como se o tempo começasse a falar mais alto dentro da gente. Os pensamentos se tornam mais íntimos, as memórias mais vivas e até o silêncio começa a fazer mais sentido. É normal sentir que você não tem mais a mesma energia de antes. Mas veja bem, talvez você não precise mais da mesma energia de antes, porque agora você vive de outro jeito. Você já reparou como algumas pessoas com mais de 60 anos começam a olhar a vida com mais calma, mais paciência, mais verdade? Isso não é cansaço, é sabedoria. A vida começa a ensinar que o que realmente importa não está na pressa, nos compromissos ou nas metas inalcançáveis. Está nas pequenas escolhas do dia a dia. Está no café da manhã tomado com calma. Está em ouvir sem pressa. Está em perceber que a vida não precisa ser uma corrida. Sabe aquela sensação de que você já não se encaixa nas mesmas conversas de antes, que algumas opiniões mudaram, que algumas relações ficaram diferentes? E isso é sinal de evolução. É como se os seus valores tivessem amadurecido junto com você. E o que antes parecia essencial, hoje nem faz tanto sentido assim. E tudo bem. Você não precisa se moldar ao que era. Pode se permitir descobrir quem está se tornando. Porque, no fundo, ninguém envelhece de um dia para o outro. A gente vai se transformando aos poucos, sem perceber, como uma planta que cresce devagar. Um dia, os galhos estão mais altos, outro dia aparecem flores novas. Mas é tudo tão gradual que, se a gente não parar para olhar com atenção, acaba achando que não mudou nada. E muda. Você mudou. E talvez a única coisa que esteja faltando agora seja reconhecer isso com carinho. Encarar a sua nova versão não como perda, mas como construção. Porque é exatamente isso que você está fazendo. Reconstruindo quem você é, com mais presença, com mais essência, com mais verdade. É como usar os mesmos sapatos de anos atrás e perceber que eles já não cabem mais. Não porque você estragou o pé, mas porque ele mudou de forma. E a vida também. E quando a gente percebe essas mudanças com honestidade, uma nova vida começa a se abrir. Você já percebeu que o corpo começa a pedir outro tipo de atenção depois dos 60? Não é mais só sobre força ou velocidade. É sobre cuidar com intenção. Os ossos ficam mais delicados, os músculos exigem mais estímulo e o descanso deixa de ser luxo e vira necessidade. Mas isso não é sinal de fraqueza. É o corpo mostrando que precisa de um novo ritmo, mais sábio, mais respeitoso. É como se você fosse um jardim que precisa de outras podas, outro sol, outro tempo de rega. E isso não tem nada de ruim, é só diferente. O movimento ainda é essencial, mas agora precisa ser mais consciente. Caminhar devagar, alongar com calma, respirar fundo. Tudo isso nutre, fortalece e sustenta. E aos poucos, você vai percebendo que não precisa mais provar nada para ninguém. A energia que você coloca nas coisas começa a ter mais valor do que a quantidade delas. E junto com o corpo vem a transformação emocional. Muitas memórias voltam à tona. Pessoas que passaram pela sua vida, momentos que marcaram sua história, sentimentos antigos que estavam adormecidos. A saudade começa a visitar com mais frequência, mas também vem acompanhada de uma coisa nova: empatia. Você se vê mais compreensivo, mais leve para perdoar, mais disposto a deixar passar o que antes causava briga. É como se o coração passasse a querer menos ruído e mais paz. E essa sabedoria emocional é uma das maiores riquezas que alguém pode ter. Você começa a entender que o tempo é precioso demais para desperdiçar com aquilo que não constrói. E isso vai te moldando por dentro, com delicadeza, com verdade.
Mas talvez a mudança mais profunda seja a pessoal, aquela que afeta a forma como você se enxerga. Por décadas, você pode ter se definido pelo que fazia. Era o trabalhador incansável, a mãe que cuidava de tudo, o jovem que corria atrás dos sonhos. Mas agora esses papéis mudaram. E sem perceber, você pode ficar preso à imagem antiga, tentando se encaixar em algo que já não representa mais quem você é. É como se você fosse um livro com páginas novas surgindo, mas ainda relendo o primeiro capítulo. E não precisa ser assim. A identidade não se perde com o tempo, ela se transforma. E cada transformação traz a chance de reescrever sua própria narrativa. Talvez agora você seja o avô que inspira os netos, a mulher que finalmente tem tempo para si mesma, o homem que aprendeu a caminhar todos os dias só para ver o céu mudar de cor. Tem gente que só começou a viver de verdade depois dos 70, que descobriu prazer em pintar, em escrever, em cuidar de plantas, que voltou a sorrir por coisas simples como ouvir música antiga ou andar descalço em casa. Essas escolhas não aparecem em manchetes, mas moldam vidas de forma silenciosa e bonita. Porque a maturidade não é um sinal de fim. É o início de um tempo mais verdadeiro. Um tempo em que a pressa dá lugar à presença. Um tempo em que a aparência cede espaço para a essência. Um tempo em que o ser começa finalmente a pesar mais que o ter. Só que, para viver isso com plenitude, é preciso se permitir mudar também por dentro. E isso nem sempre é fácil. Muitas vezes, a imagem que temos de nós mesmos ainda está presa ao passado, às obrigações, aos padrões antigos. E aí, mesmo que o corpo peça calma, mesmo que o coração deseje mais leveza, a mente insiste em continuar correndo. Mas não adianta mudar por fora se por dentro ainda existe uma resistência em viver essa nova versão. E é por isso que tanta gente acima dos 60 se sente confusa, como se estivesse entre duas versões de si mesmo. De um lado, a memória da juventude, cheia de energia, de identidade profissional, de papéis bem definidos. Do outro, uma nova fase da vida, que parece mais vaga, mais aberta e, por isso mesmo, assustadora. Muitos idosos tentam desesperadamente manter viva a imagem de quem foram no passado. Tentam agir como antes, manter os mesmos hábitos, se forçar a continuar do mesmo jeito. Mas a verdade é que isso só gera frustração, porque essa identidade antiga, por mais bonita que tenha sido, já não representa quem você é hoje. E insistir nela é como tentar vestir uma roupa que já não serve mais. Você pode até forçar o corpo para caber ali dentro, mas no fundo sabe que não está confortável, que não é mais você. E tudo bem. Envelhecer não é falhar. Envelhecer não é perder. O que dói não é o tempo que passou, é a resistência em aceitar que ele passou. E que a vida está pedindo uma nova versão sua, mais leve, mais livre, mais real. Muita gente vive com culpa por ter mudado. Se sente mal por não ter mais a disposição de antes, por não lembrar de tudo, por depender mais dos outros em alguns momentos. Mas essa culpa é injusta, porque ela parte da ideia de que envelhecer é um erro. E não é. Envelhecer é um privilégio. É sinal de que você sobreviveu a muitas coisas, que aprendeu, que caiu e levantou, que teve perdas, mas continuou, que tem cicatrizes, mas também tem sabedoria. Então, por que carregar esse peso? Por que exigir de si mesmo um desempenho que já não faz sentido? Por que se julgar por estar vivendo um tempo que tantas pessoas nem chegam a conhecer? Aceitar quem você é hoje é o primeiro passo para viver melhor. Quando você olha com carinho para a nova pessoa que está surgindo, com outro ritmo, outros interesses, outro jeito de ver o mundo, tudo começa a fazer sentido de novo. Porque não se trata de virar alguém completamente diferente. Se trata de se permitir florescer como você é agora, com as marcas que carrega, com a bagagem que tem, com a beleza do que é verdadeiro. Você não precisa ser quem já foi, precisa se permitir ser quem está nascendo agora. E essa nova versão pode ser ainda mais sábia, mais tranquila, mais feliz, mais alinhada com o que realmente importa. Mais livre dos julgamentos, das pressões, das comparações. Você não está regredindo, está evoluindo, só que de um jeito mais sutil, como uma árvore que não precisa mais crescer para os lados. Agora ela cresce para dentro.
E talvez o que mais esteja faltando hoje em dia seja exatamente isso. Pessoas mais velhas que se sintam à vontade com quem se tornaram, que tenham orgulho da própria caminhada, que se enxerguem com verdade sem se esconder atrás do que foram. Porque viver com autenticidade é muito mais leve do que tentar reviver o passado. É muito mais bonito do que fingir que nada mudou. E é muito mais poderoso do que você imagina. Se esse vídeo tocou você de alguma forma, compartilhe com alguém que também está passando por essa fase silenciosa. Às vezes, tudo que uma pessoa precisa é ouvir que ela não está sozinha, que está tudo bem ter mudado. Que mudar não é perder, é florescer de um jeito novo. E agora é a hora de florescer.